agora eu preciso me adaptar em casa. Talvez com um ambiente, talvez ainda não preparado para aquilo, e tudo aquilo acontecendo ao mesmo tempo, os alunos que moram fora, tendo aquele momento assim de falar, agora eu não preciso mais viajar, pegar a estrada, mas eu preciso passar por outra adaptação, de estudar em casa. Tem esse olhar, tanto de preparação da instituição, como dos alunos também, que houve esse momento de susto, né? Poxa, e agora? Como que eu vou me adaptar a isso, né? E aquele medo também da gente ter as aulas interrompidas, né? Que seria um problema muito grande, seria um atraso muito grande. E aos poucos as coisas foram acontecendo, houve um esforço muito grande de ambas as partes, uma cooperação, né? Da FAD-Vale com os alunos. Mas esse momento inicial é que foi um grande divisor de águas, assim, ponderando toda a tristeza que é essa pandemia, de mortes, de vítimas que a gente tem, infelizmente, espalhado, né? Mas se a gente puder lançar a luz sobre um olhar que trouxe de amadurecimento, de crescimento das relações, eu acho que os alunos nunca se aproximaram tanto da instituição como nesse período, ou resgatou essa aproximação justamente nesse período. Pessoas que às vezes ficava, um funcionário que no seu setor ficava e só recebia os alunos, estava aquela relação padrão, houve uma proximidade, aquele contato maior, e houve esse amadurecimento, né? Na verdade, a gente tem sempre o hábito de padronizar as coisas, né? A nossa vida, o nosso dia a dia, ele já é padronizado. Nós temos a nossa rotina e quase nunca é alterada. E agora, devido à pandemia, a gente tem que mudar todos os nossos hábitos ou tentar se adaptar a algo que é novo para a gente. Acabou surtindo em nós aquele temor, aquele pavor, mas caminhando, igual nós caminhamos já há quase um ano nesse inteirinho da pandemia, a gente percebe que isso promoveu em nós um amadurecimento, uma habilidade para reconhecer também que nós somos capazes de aceitar as mudanças, mesmo que às vezes de maneira impositiva, porque foi o caso da pandemia, mas nós a aceitamos e adequamos os nossos dias a uma nova realidade. Isso é imprescindível para que a gente perceba também que o nosso crescimento, a nossa maturidade, ela vem com o tempo e vem também com essas mudanças que nos são impostas. E a ansiedade? Como que foi a ansiedade para vocês no início? Como que foi esse momento de ansiedade aí? Nossa, para mim foi ansiedade com medo. Ansiedade porque a gente não sabia, né, o que ia acontecer, se as aulas iam continuar, se ia parar. O medo de não dar conta, porque com as aulas em AD a gente precisa se dedicar mais, dedicar o dobro do que a gente dedicava quando as aulas eram feitas presenciais. E assim, eu confesso que eu como aluna pensei em algumas vezes em trancar a faculdade, porque eu ficava com muito medo de não conseguir acompanhar a turma, de não conseguir acompanhar como que seria as aulas em AD. Porém, o meu sonho em formar, eu sabia que eu iria ter que adiar. Então, eu me comprometi comigo mesma e falei, não, vou me dedicar mais e vou acompanhar do jeito que está indo. Graças a Deus, né, esse semestre está muito bom, graças a Deus as aulas estão sendo tranquilas. Então, assim, mesmo com medo, com ansiedade, a gente está se adaptando todos os dias. É interessante, você falou de sonho, porque, na verdade, não é ansiedade somente por ter uma aula online ou não. É a insegurança de todo um contexto de um sonho, né? Sim. De um sonho nosso, da família. Eu acho que dos 4 aqui, eu sou a única que mora fora, né? Sim. Eu moro em Central de Minas e eu vinha para a faculdade todos os dias de ônibus. E é muito complicado para quem mora fora daqui de Governador Valadares, pela questão da biblioteca da faculdade. A maioria dos alunos são daqui, então os trabalhos ficaram mais difíceis, a comunicação, o tempo. Isso complicou um pouquinho para quem mora fora. Mas a faculdade tem disponibilizado vários recursos que nos ajudaram bastante. A biblioteca, depois de um tempo, voltou a funcionar. E professores também disponibilizando livros em PDF. Isso nos ajudou bastante. E o que eu mais fiquei impressionada com a FAD-Vale foi a questão
a questão dos professores, o cuidado que eles tiveram com a gente. Eu tive situações assim de professores tirarem um tempo e ligar para mim para explicar alguma coisa, para explicar algum conteúdo que eu não entendi. E eu me senti muito cuidada pela Fadivale nesse período. E como representante de turma também, ali do quarto período, eu me senti também nessa responsabilidade de cuidar daqueles que estão na minha turma, né? Então, o DA também teve uma participação muito grande nisso tudo, nos ajudando com várias questões nesse momento de pandemia, que nos ajudou a ficar mais tranquilos com tudo isso que aconteceu, principalmente os que moram fora, né? E isso houve uma mudança na relação, eu acho, entre aluno e professor nesse período. Sim. Entre aluno, professor e Fadivale. Porque ninguém pôde mais ficar recluso somente na sua função. Por exemplo, eu sou professor e eu sou aluno, minha função é essa, a função dele é aquela. Sim. Houve aquele avanço, houve aquele ir além. Os professores, eles tiveram essa noção. No início, são duas visões diferentes, né? A visão institucional do professor e a visão do aluno. Então, devido a essa ansiedade, no começo, houve algumas pessoas, o que é absolutamente normal, que devido a essa ansiedade, às vezes não conseguiu compreender. A compreensão foi difícil em si no começo, né? Pelos discentes. Sim. A compreensão de tudo que estava acontecendo, vai parar, não vai parar. E do professor também, porque a gente tem que pontuar uma situação que para a gente, talvez, a tecnologia, toda essa questão de administrar uma aula online, para nós é mais simples, talvez. Mas os professores tiveram também que passar por essa adaptação tecnológica e tal, tiveram que se adaptar, e isso foi algo muito bom, porque acabou gerando uma proximidade dos professores com os alunos. Eu sinto assim que entre os professores e os alunos tem uma amizade hoje tão grande, porque a gente abriu as portas das nossas casas ali para os professores, né? A gente fica ali com a câmera ligada, eles com a câmera ligada, a gente vê ali. Então, a gente está se sentindo em casa. De vez em quando, alguém da família contribui com a aula. Isso é muito interessante. E há uma participação da família de verdade, né? Porque... não sei, nem todo mundo tem um quarto reservado próprio para você assistir a aula. Ninguém estava preparado para isso. É verdade. Então teve essa adaptação da família, né? Da mãe ter que abaixar o controle da televisão lá na hora da novela dela, pra gente, mãe, a aula, né? O pai e a mãe sabem que realmente a gente está estudando, que escuta a aula. Esses dias eu até falei pro meu pai, senta aqui na mesa pro senhor ter uma aula de direito civil junto comigo. E ele acha interessante isso, sabe? Na verdade, a gente percebeu essa proximidade, assim como você colocou, e esse estreitamento de relações também. O DA teve um papel importantíssimo nesse estreitamento. E, na verdade, o DA não apenas na pessoa do Alan, mas em todos os membros que compõem o diretório acadêmico. Tinha equipe, né? A gente vive um momento hoje que nós temos não apenas as portas abertas da instituição, mas um canal de diálogo que eu não acredito que tenha havido em data anterior. Mas esse canal foi estabelecido, nós temos um diálogo aberto com toda a instituição, com todos os representantes dela, e isso somou sobremaneira para nós, alunos. Claro que esse momento de pandemia trouxe sérias consequências desastrosas para nós, para a família, mas para o nosso futuro acadêmico, o futuro dos próximos alunos que virão, isso, assim como colocou o Alan, isso foi um divisor de águas para a Fadivale, mas principalmente para nós alunos. Eu fico muito feliz de estar aqui também como aluno, e vocês citaram o diretório, obrigado pelas palavras aí, mas tudo isso é também muito em função da abertura que a Fadivale deu para o diretório acadêmico, que é um órgão que representa todos os alunos, e às vezes a pauta dos alunos, o tempo e a pauta dos alunos, às vezes não é aquela pauta regular, né? Então, às vezes a gente entra no meio de algum processo que já está acontecendo. E houve uma recepção da Fadivale com o diretório acadêmico, eu falo
representando toda a equipe aqui, e essa abertura foi muito importante, isso que vocês pontuaram, e houve uma união assim, histórica realmente, representantes de turma, diretório acadêmico e FAD-Vale. Eu acho que nas reuniões do DA com os representantes e a FAD-Vale nunca estiveram tão cheias igual nesse período. A abertura foi muito maior nesse momento para os alunos se posicionarem, darem a opinião, falarem o que está sendo bom. Terem voz, a gente teve voz também, a gente teve voz. E em relação à pandemia, para o mundo, assim, para a história, como que vocês acham que vai ficar, o que vai ser marcado, o que vai mudar no mundo, no direito, assim, depois da pandemia? Eu acho que na educação isso trouxe um avanço, por mais que está sendo difícil esse momento de estudos, mas trouxe uma nova visão para o ensino, né? Nós estávamos comentando aqui antes de começar que hoje a gente pode ter uma reunião com pessoas importantes, não sendo presencial. Nós podemos estar dentro da sala de aula assistindo uma palestra de um ministro, de um advogado importante no país, de um deputado, e ele não precisa ter o transtorno de vir aqui para Valadares para dar uma palestra aqui na FAD-Vale. Isso tudo pode ser feito online. A gente pode aprender, pode fazer perguntas para essa pessoa, ele estando na casa dele, no escritório dele, e isso contribui muito para o nosso crescimento acadêmico. Na verdade, a pandemia alavancou a perspectiva de educação, porque nós sempre ficamos engessados a um método ou a uma metodologia de ensino, né? Agora, com essa ascensão da pandemia e acreditando também na sua queda, a gente percebe que a educação não vai ficar mais engessada em meio metódico, mas o leque se abriu, possibilidades surgiram e nós, como seres adaptáveis que somos, nós vamos nos adaptar a uma nova realidade. Isso, mas em compensação também, eu acho que daqui para frente, né, quando tudo passar, as aulas presenciais vão ser 1000 vezes mais valorizadas, com certeza. Aquele espaço, aquele momento. Sim, e o contato presencial com os colegas de classe, com o professor, com certeza vai ser algo que vai ser bem mais valorizado. A pandemia vai, com certeza, a gente está evidentemente participando de um momento histórico. Sim. Histórico no contexto do direito também. Houve várias decisões dos tribunais que impactaram diretamente o relacionamento em sociedade nesse período. Eu acho que, como a gente está nesse meio, estudando, a nossa ferramenta é o direito, a gente tem que lançar a luz sobre essa questão, porque, assim, quem for advogar, quem optar pela advocacia, vai ter uma outra visão de mundo a partir da pandemia também. Com certeza. Né? Vai ter uma outra visão. Eu acho que é um divisor de água histórico que a gente está participando, está vivendo esse momento. A gente pega os livros de história, vê tantos acontecimentos, divisores de água, e a gente está participando de um deles. Em primeiro lugar, porque a gente está vivendo um contexto. Vocês falaram da educação no meio da pandemia. A gente está num país cheio de contradições, com um país com muitas qualidades, mas também de muitas contradições. E você vê a educação sobrevivendo nesse período, infelizmente, lógico que não de uma forma linear, né? Porque cada um tem um contexto, vive um contexto. Sim. Mas a gente está num contexto de educação, de graduação, né? De nível superior. Então houve essa perspectiva. Primeiro esse medo que você falou, e agora, para a gente que está no 10º período, houve esse medo. Eu tenho amigos, por exemplo, que estão preocupados em relação à prova da ordem, né? Sim. Então, assim, e ano que vem? É uma preocupação a mais do aluno do 10º período, né? E agora, e ano que vem, mercado de trabalho? Pois eu já estava me preparando para advogar, eu estava me preparando, já caminhando meu estudo para a OAB, eu tive que parar. Eu estava me preparando para o concurso que vai ter ano que vem, o que teria ano que vem, eu tive que parar. Até porque eu não tenho condições de dividir, talvez, o tempo de graduação nesse momento. Então, eu acho que na vida profissional, o direito vai participar, vai transformar muito, vai se modificar muito o tempo todo.
Eu acho que é impossível permanecer da mesma forma. E impactou todas as relações, direito de família, né? Direito de família, houve um impacto muito grande. Os advogados tendo que adaptar o que iria ser pedido, né? Por causa desse momento de pandemia, vai ser muito interessante a gente olhar depois para esse contexto histórico e falar, poxa, eu participei disso. Porque a gente não consegue acompanhar todas as mudanças o tempo todo que está acontecendo. Eu acho que daqui a um tempo que a gente, com mais distância, a gente vai conseguir. Graças a Deus nós somos jovens e jovens se adaptam fácil a essas coisas. Colocado pelo Alan, né, nesse contexto histórico, eu sei que o Alan gosta de história, eu já falei. Mas o que acontece? Valadares, se eu não estiver enganado, ela tem 82 anos. A Fadivale tem 52. E eu gosto de história, ele sabe a idade certinho. Primeiro prefeito de Valadares, se não me falha a memória, foi Moacir Cerqueira Lage. Então, 82 anos de governador Valadares, 52 anos, 32 anos de Fadivale, a existência da Fadivale. Eu sou um pouco mais velho que a Fadivale, não, sou mais novo que a Fadivale, né? O colega até colocou aqui que nós somos jovens, de fato somos jovens, mas a gente está tendo a oportunidade de fazer história. Sim. Nós estamos participando de um momento histórico, e não é na história apenas da Fadivale, é na nossa própria história. Eu gosto sempre de pontuar, porque, igual você colocou, são alunos jovens. A realidade da Fadivale há muitos anos atrás eram pessoas mais maduras, né, mais esclarecidas. E hoje não, hoje a realidade não só da Fadivale, como de qualquer instituição de ensino, é uma classe de alunos mais nova, né, que não é o meu caso mais, eu já estou nos altos dos meus 44 anos, mas você está tendo a oportunidade de escrever a sua história. Né? O Alan com a oportunidade de escrever a sua história, né? O colega com a oportunidade de escrever a sua história, mas alguns de nós, que é o meu caso, eu busco reescrever uma história, porque eu já tenho uma trajetória de vida e a pandemia serviu também para que nos fosse oportunizado esse reescrever a nossa história. Existem diversas instituições de ensino e eu tenho certeza que nós estamos aqui foi por uma questão de escolha. E a história que nós vamos escrever das nossas vidas, ela será escrita de fato com a caneta da Fadivale. Onde nós formos, nós poderemos pontuar que a nossa história ela foi escrita, nós vamos carregar conosco a marca da Fadivale, mas muito mais importante do que tudo isso é entender que as realidades mudam, um contexto muda, todavia a nossa postura em relação, enquanto alunos que somos, é entender que precisamos de buscar sempre essa maturidade para tentar adequar aos momentos, adequar às circunstâncias e sair lá na frente vencedores. Vencedores. É interessante você falar isso aí, porque daqui, isso é uma visão de perspectiva para a gente, porque daqui não saíram só bacharéis, não saíram só advogados. Nós temos referência aqui de pessoas que hoje estão na magistratura, né? Estão advogando, são excelentes advogados, são referências na advocacia também. Então, isso que você falou a respeito de oportunizar e da gente representar, porque eu acho que a gente tem que valorizar esse momento. É uma visão que eu particularmente tenho. Porque a gente está numa instituição que tem os seus 50 anos, né? mais de 50 anos já, mas a gente precisa fazer só uma reflexão importante, que a gente até publicou isso no Instagram do Diretório Acadêmico, que como foi importante a Fadivale para a democracia na educação na região. Imagina isso há 50 anos atrás. Hoje nós temos várias opções de faculdades, de universidades aqui na cidade. Mas imagina isso há 50 anos atrás, como que isso era, como que foi o impacto do surgimento de uma faculdade no interior de um estado gigantesco igual a Minas Gerais. E então ela na verdade a Fadivale participou e contribuiu muito para essa democracia da educação. Imagine só se não existisse uma faculdade aqui no leste mineiro, e seria muito mais complicado, porque você é de fora, você é de Central de Minas. Sim, Central de Minas. A região, a Fadivale tem alunos da região inteira. Aí na minha turma que eu conheço, temos gente de Central de Minas, que é onde eu moro, Conselheiro Pena, Mantena, que é mais ou menos 2 horas de viagem,
temos de Vargem Grande, São João do Manteninha, vários lugares. Itaiomita. Isso, eu tô falando ali daquela região ali, indo pro Espírito Santo, Sim. que é onde eu moro, que eu sei, mas para outro lado também tem mais cidades e que tem alunos. E ajuda muito a região. A Fadivale, ela contribui muito para o ensino desses alunos, pessoas assim que não teria condições assim de se mudar para outro estado para estudar para Belo Horizonte, porque antigamente era assim, se você queria estudar tinha que ir para Belo Horizonte, para Vitória. Hoje não, você tem uma faculdade somente de direito, aqui com foco no direito, com foco no direito. Eu acho que também foi muito importante, a gente citou os professores, né? Mas não só eles, os funcionários também. Houve uma participação da coordenação de curso, né? Mensagens que a gente tinha que enviar, você citou 11 horas da noite, passar uma demanda, falou assim, olha gente, nós temos essa situação e tudo. Então, foi além, ninguém ficou restrito ao seu horário de serviço, o aluno também não pôde ficar restrito somente ao seu horário de aula, né? E houve uma compreensão por parte dos docentes, dos professores, quanto a esse período de adaptação. Porque não é só você disponibilizar um trabalho e dar um prazo. Nem todo mundo, infelizmente, vai conseguir cumprir aquele prazo. Nesse período de pandemia, diante da complexidade que foi a adaptação em casa. Não, mas eu acho que na prática, acho que o sucesso que se tem em tudo que aconteceu foi por causa dessa compreensão de ambos os lados. Você usou aí ir além. Na verdade, a pandemia nos fez ir além. A pandemia fez com que os funcionários da Fadivale precisassem ir além. Os professores se superaram. Nós tivemos professores com dificuldades, assim como já foi pontuado, e eles, Alan, foram bem além, né? Representantes de turma, pois de todos nós somos representantes de turma, nós precisamos de ir além. A minha sala, por exemplo, o meu período, ele tem 2 grupos só dentro da minha sala. E dentro desses 2 grupos tem o grupo de representantes e uma série de outros grupos, e nós precisamos, de maneira sacrificial, de ir além. Esse momento pandêmico, essa pandemia fez com que, de fato, todos nós nos superássemos a ponto de perceber o quanto nós podemos ir além. Eu acho que, a partir deste momento, nós vamos continuar indo além. Conheço professores que tiveram que trocar a internet de casa por conta dos alunos. A internet não estava aguentando as videoaulas, né? Então fizeram um sacrifício aí de colocar uma internet melhor, de comprar uma luz para colocar. Então, assim, tivemos professores excelentes que se esforçaram muito. E aí fica um apelo aqui também para os alunos reconhecer esse esforço dos professores. Sim, e se esforçarem também, né? Abrirem as câmeras, estarem apresentável, né? Tratar o professor com amor ali, responder o professor quando ele faz alguma pergunta. Porque acontece, às vezes, alguma situação do professor perguntar e todo mundo ficar em silêncio ali, escondido, né? Mas, graças a Deus, hoje nós temos alunos, assim, que já está mais se sentindo à vontade com tudo isso, abrindo as câmeras. Evoluiu muito a adaptação. Tá se adaptando os professores. E tá muito gostoso, assim, agora, graças a Deus. E qual o sonho de vocês pós-pandemia? Qual o projeto de vocês, assim? Vocês ainda vão continuar a graduação ano que vem, né? Eu estou no 10º, representando aqui os alunos do 10º, que nesse momento estão ansiosos e preocupados aí com a prova da ordem, preocupados com os concursos que foram suspensos, não teve como, né? A prioridade é a vida mesmo, nesse momento. Mas, assim, como que vocês enxergam, o que vocês sonham em projeto para o período pós-pandemia aqui na Fadivale ou na vida de vocês? Olha, eu confesso que eu estou sonhando com o primeiro dia de aula. Novamente, preparar para o primeiro dia de aula presencial. Assim, espero que dê tudo certo, que passe, que a gente volte a ter aquela coisa dentro da sala de aula, com o professor, com os alunos.
porque vocês até mencionaram a questão do aluno ficar do outro lado da câmera. Eu acho que o professor também deve ser muito difícil. Acostumado a dar aula para uma turma cheia de gente ali, olhando para ele, questionando, perguntando. E aí precisou, né, ficar diante de uma câmera para poder não conseguir ter o contato com os alunos. Eu tive professores que criaram Instagrams, só mesmo de dúvidas, assim, teve aquele cuidado. Se tornaram influência. Isso, se tornaram até influências para poder ajudar os alunos. Pede os alunos, caso tenham dúvidas, entre no Instagram, manda mensagem. Então, assim, tem sempre aquele cuidado, aquele medo do aluno guardar a dúvida para si mesmo e não conseguir falar por estar atrás de uma câmera. Mas eu espero, sim, que volte tudo ao normal, se Deus quiser, que a gente volte para as salas de aula junto com os professores, com os alunos. Acredito que ali no quarto período ainda o pessoal não tá com tanto medo que tem o pessoal do 10º, né, que já tá saindo. O pessoal ali do quarto período deve estar um pouco mais tranquilo, assim. Mas eu acredito que tá todo mundo ansioso também para a volta das aulas, porque nada melhor do que você estar ali com sua turma, seus amigos, discutir alguma coisa que vocês aprenderam depois da aula, ali no ponto de ônibus, para nós que moramos fora, ficar debatendo alguma questão ali, ir embora, pensando naquilo. A gente sente falta disso, a gente quer que volta logo. E eu acredito que os próximos períodos, com essa tecnologia agora que nós estamos acostumados, vai ser muito melhor, porque vamos ter aí o que a gente já citou, poder ter presença de outras pessoas e hoje em dia tudo funciona com a tecnologia e a gente vai aprender a lidar com isso, as pessoas vão se acostumar mais com isso. E o sonho? E o sonho? O sonho? Pós-pandemia. O sonho pós-pandemia, eu acho que é conseguir um estágio, né? Que ali a gente já vai estar no 5º período, já está na hora do estágio, quem não tem ainda. E eu acho que é isso, por enquanto, no 5º período. Quarto por 5º período é um momento de transição, no meu ponto de vista, assim, na faculdade. Você deixa somente aquelas matérias introdutórias e tal, e você começa a ter uma perspectiva processual também do direito, aumenta o ritmo, aumenta o volume, né, de matérias. A cobrança, né? E esse momento que você falou do estágio é muito importante. Né? Já começa existir essa preocupação. Eu vou direcionar meu estágio para onde? Onde eu vou direcionar meu foco? Direito do trabalho, direito de família. É um sonho interessante. Por mais que pareça simples, eu quero estágio, parece ser simples. Porque o estudante de direito sem estágio, se formar sem a prática é complicado. A gente precisa. Me fez lembrar do tema do CMEJUR de 2019, né? Vou me formar, e agora? Verdade. Na verdade, a gente vive esse momento de expectativa da volta às aulas presenciais, porque a gente sente falta desse calor humano, do aspecto da confraternização, né, a questão do toque, do tato, isso a gente precisa disso todos os dias mesmo. Então, eu acredito que essa expectativa das voltas às aulas presenciais, ela grita no meio de todos nós. Agora, quanto às expectativas para um futuro próximo, no meu caso, já que curso o 7º período, a princípio é exatamente a prova da ordem. E realmente a prova da ordem é algo que causa em nós um certo pavor. Porque a gente ouve muito falar da dificuldade da prova, do grau de dificuldade, e a gente vê a necessidade de estar sempre buscando mais conhecimento. Lembrando que conhecimento é bom e não ocupa espaço, né? E então a gente vive nessa busca constante deste conhecimento para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. E o primeiro objetivo de todos nós, eu acredito que, se não de todos, da grande maioria, é realmente buscar a aprovação na prova da ordem. Eu acho que um sonho, não parecer clichê, mas é um sonho de verdade. Porque, por exemplo, eu sou o primeiro da minha família, né, família, pai, mãe, irmãs, a ter uma graduação. Eu sou o primeiro. Eu até comentei com a minha irmã mais velha hoje, falei assim, eu não quero que seja o único, né? Eu quero, incentivando ela. Porque eu acho que esse momento, o sonho, que eu fiz questão de dizer essa palavra, porque, na verdade, independente da realidade social de todos os alunos aqui,
mas aqui existe uma diversidade social na Fadivale. Tem alunos que representam várias camadas da sociedade aqui, e se vocês citaram a idade, e também tem alunos que aos 60 anos, aos 65, 50 anos, tiveram a coragem. Sim. Né? Seu Desidério. Isso, seu Desidério um exemplo, um dos exemplos, a Vera da minha sala, no auge dos seus 60 anos lá, se for menos, não briga comigo não, Vera. Mas houve esse acolhimento, então essa diversidade foi muito importante, e o sonho que eu tenho é que essa oportunidade que a gente teve, de fazer uma graduação, de iniciar, se Deus quiser completar, isso seja possível para todos no Brasil. Que o Brasil avance nisso, que essa pandemia traga esse amadurecimento da importância que oportunizar todos isso. Que infelizmente nem todos nascem com uma condição adequada para se fazer uma graduação, seja financeira, seja por onde mora. Você citou pessoas que moram fora. Não é fácil você pegar 1 hora de estrada, chegar com ânimo para estudar e depois voltar para a cidade mesmo, né, mais 1 hora ou mais, e no outro dia você ter que levantar, trabalhar, ter sua rotina. E também não é fácil, mesmo para os alunos em Valadares, né? Partindo do princípio que a gente está numa cidade que a gente vive muito de comércio, né? E comércio é uma atividade importante na cidade. Então acho que o meu sonho, de verdade, assim, não é sendo clichê, de verdade, é que assim como eu tive essa oportunidade, que foi à base de muito esforço, sacrifício dos meus pais, da minha família e tudo, enfim, mas eu ver essa pluralidade, ver isso estendido a todos, sabe? Que meu sonho é que o Brasil amadureça essa importância, essa facilidade na educação superior, não só na educação superior, né, mas na educação básica e tudo mais, porque alguém, não me lembro mais quem falou, que vai se dar uma importância muito grande para aquele período da sala de aula, né? Houve um vazio muito grande, um silêncio no início de pandemia, houve um silêncio. O silêncio das pessoas, dos noticiários anunciando a morte, né? O número de mortes todo dia. Então, foi um período muito triste. Eu acho que não pode ser em vão, acho que tem que trazer um amadurecimento social, mas para o país, um amadurecimento de Estado, de país, da importância da educação nisso tudo também. Sim. Tivemos alunos que perderam entes queridos nessa pandemia, e isso acaba afetando a turma toda, né? Até os professores que conhecem. Então foi um momento muito complicado, mas que, graças a Deus, estamos aí caminhando para o final disso tudo, e voltaremos aí com muita força, com muito ânimo, muita sede por aprender e de estar juntos, aprender a valorizar aquele tempinho dentro da sala de aula, ali na lanchonete, porque isso enriquece o nosso conhecimento, a gente expor a nossa opinião, conversar com os nossos amigos, com professores, e fazer amizade também é muito importante para depois de estarmos formados, né? Porque bons amigos contribuem muito para o nosso futuro. Quem sabe, né? Quando a gente formar, nós não montamos um escritório, todo mundo juntos. Olha aí, que legal. Bacana. Isso aí é muito importante na vida acadêmica também, ter bons amigos. E houve essa proximidade e gerou amizade entre alunos e professores. Inclusive, eu quero registrar aqui e agradecer muito a coordenação de curso, na pessoa do professor Amarildo, as pedagogas, né, a Ariadne e a Sandra, e também ao Dr. Alcir, né, no auge da sua vida, enfrentar a pandemia, na frente da parte acadêmica da Fadivale. Fica aqui o nosso respeito também ao Dr. Altino, a Fernanda, toda a equipe da Fadivale, todos os funcionários da Fadivale, assim, desde das meninas que limpam, que varrem, aos professores que preparam suas aulas. De verdade, eu quero, se me permitem aqui, deixar esse registro
por todos os alunos. O nosso muito obrigado pela paciência que tiveram, pela compreensão que tiveram. Para nós do 10º período, por exemplo, um exemplo de compreensão foi, por exemplo, uma simples coisa, mas que impacta a nossa rotina. Estender o período de entrega do trabalho de conclusão de curso é uma sensibilidade. Com certeza. É uma sensibilidade. Na minha sala estava todo mundo doido no WhatsApp, no grupo da sala. Então, assim, essa sensibilidade, esse período de adaptação também foi muito importante para a gente ter essa ótica, né, de agradecer. Muito obrigado. Tamo junto. Estamos juntos. Muito obrigado. Não agora, mas a gente quer fazer essa referência da FADVALE. É muito fácil a gente ter referência de uma grande universidade, nível nacional e tal, valorizar uma UFMG da vida, uma PUC da vida, mas eu particularmente tenho um orgulho, né, de ter estudado aqui, de uma faculdade que se esforça para oferecer uma educação superior de alto nível, né? Eu faço minhas as suas palavras de gratidão, tá? Por toda a equipe que compõe a FADVALE. Na verdade, houve um esforço mútuo e, acima de tudo, solidário, para que nós, alunos, não fôssemos prejudicados. Tá? Então, essa parceria, essa mutualidade dos funcionários da FADVALE para conosco, para com nós alunos, realmente é algo que deve ser colocado em xeque exatamente por causa da doação que eles fizeram para nós. Eu escolhi a FADVALE como instituição exatamente porque eu me identifiquei com a instituição, com a FADVALE. Por isso eu faço minhas as palavras do colega exatamente pela gratidão que eu tenho por fazer parte da família FADVALE. Isso para mim de fato é uma família e assim é algo imensurável. Não tem como mensurar o valor que a gente tem agregado todos os dias aqui. É verdade. E é muito difícil fazer bons alunos se não tiver bons professores. E nisso a FADVALE está de parabéns. Temos professores aqui que estão se esforçando muito para nos ajudar e professores que têm buscado aprender a cada dia mais para nos passar conhecimento. E isso podem ter certeza que os alunos estão valorizando muito. Então, somos mais que alunos, somos amigos de vocês, professores. E finalizar, nós falamos de Instagram aí, dos professores que aderiram ao Instagram. Eu fiz uma postagem esses dias com uma frase muito interessante, vou resumir, que é o seguinte: a águia não nasce voando, ela aprende a voar. Exato. Ela aprende a voar. Na natureza, o aprendizado é importante para a sobrevivência. E aqui também. Então, eu acho que nós somos águia nesse período, aprendendo a voar. E foi um aprendizado mútuo, tanto por parte dos alunos quanto dos professores. Que eu tive professores que às vezes tinham dúvidas sobre alguma coisa, como enviar alguma coisa, que não tinha, né, aquele costume de... E aí o aluno ajudava, o aluno mesmo ia, ajudava, não, professor, eu vou te ajudar a fazer isso. Às vezes algum aluno estava na sala de aula e aí a internet caía justamente na hora da chamada, algo assim, e aí outro enviava mensagem: professor, fulano pediu para avisar que a internet caiu, então segura um pouquinho aí. Então, assim, foi uma colaboração por parte de todos, está sendo uma colaboração por parte de todos. Eu também gostaria de agradecer muito a dedicação de todos os professores, que a gente está vendo que eles estão se dedicando muito para que a gente consiga concluir esse ano, se Deus quiser. Já foram quase 2 semestres concluídos e, se Deus quiser, ano que vem a gente está de volta. Obrigado. Obrigado.